Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o GARI 11 e considerar o seu último relatório gerencial que saiu na semana passada. Será que o GARI 11 ele é um fundo imobiliário arriscado para se investir? Por que eu estou perguntando isso? Semana passada, um dos inscritos aqui no canal me fez esse questionamento. Ele estava ali comparando o GARI 11 com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, como o RBVA 11, o TRXF 11 e o HGRU 11. Então ele pediu para eu poder fazer um vídeo mostrando quais os pontos que eu gosto do GARI 11 e quais são os riscos de se investir nele. Então nesse vídeo eu vou mostrar aqui quais os pontos positivos que eu acho do GARI 11 e quais os pontos que o fundo ele ainda tem para poder crescer e melhorar no decorrer do tempo. Primeiramente, pessoal, para a gente saber se um fundo ele é arriscado ou não, a gente tem que considerar alguns critérios, como a alavancagem do fundo, vacância, tanto física como financeira, quem são os inquilinos desse ativo, se tem algum risco dele levar algum tipo de calote, a localização dos seus ativos também. Também é interessante analisar o setor de atuação dos inquilinos do fundo. Então, a gente considerando esses pontos, a gente consegue ver se o fundo ele é arriscado ou não. Uma outra maneira da gente analisar o risco de um ativo é comparando ele com outros fundos do mesmo segmento. Então, se compararmos o GARI 11 com o HGRU 11, com o TRXF 11 e com o RBVA 11, que são fundos do mesmo segmento híbrido de tijolo, realmente o GARI 11 ele está um pouco atrás desses outros fundos. Devemos lembrar que esses outros fundos têm muito mais tempo de existência, têm uma quantidade muito maior de imóveis, também uma quantidade maior de inquilinos, e algum deles, como o HGRU 11, e também o RBVA 11 tem uma alavancagem menor do que o GARI 11. Porém, isso não desqualifica o GARI 11 como um bom fundo imobiliário para se investir. Estou mencionando o seguinte, que se comparado com esses outros fundos, realmente o GARI 11 tem muito que crescer no decorrer do tempo. Porém, ao mesmo tempo, o fundo ele tem aproveitado as oportunidades que lhe têm sido apresentadas para poder crescer. Se pegarmos o GARI 11 algum tempo atrás, lá no ano de 2023, quando o fundo não tinha ainda feito a sua emissão de cotas e também vendido um dos seus ativos, realmente o GARI 11 ele era um ativo muito arriscado para se investir, porque ele tinha uma alavancagem muito alta, de aproximadamente 41% do seu patrimônio dívida. Porém, a partir do momento que o fundo ele vendeu aquele imóvel lá localizado na cidade de Salvador e também realizou a nova emissão de cotas, o risco de se investir no GARI 11 diminuiu muito. Observe só como um fundo ele conseguiu sair de um fundo arriscado para um fundo relativamente mais seguro no decorrer de poucos meses. Antes de realizar a emissão de cotas, o fundo ele tinha um patrimônio aqui de aproximadamente R$500 mil. E depois da emissão, ele passou a ter um patrimônio aqui de 1,2 bilhões de reais aproximadamente. Ele era um fundo focado apenas no segmento logístico. E agora ele tem aqui imóveis logísticos e também imóveis comerciais. Antes também o fundo ele tinha apenas 5 ativos, então 5 imóveis. Agora passou a ter 25 ativos. Antes o fundo ele tinha aqui apenas 3 inquilinos, como a gente pode ver. Agora ele tem 6 inquilinos, então ele dobrou o número de inquilinos. O prazo médio dos seus contratos de aluguel era de aproximadamente 9 anos. O fundo agora passou a ter agora um prazo médio de aluguel de 15 anos. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua alavancagem, que era seu maior risco, e agora corresponde a 23%. Então o fundo conseguiu diminuir bastante o seu risco. Além disso, seu número de cotistas aumentou bastante, saiu de 81 mil para 208 mil, e sua liquidez também aumentou bastante, saindo aqui de 1,5 milhões para 4,9 milhões de reais. Então, observem como o fundo ele conseguiu diminuir bastante o seu risco, ficando assim um fundo muito mais interessante para se poder investir, já que ele tem um potencial muito grande de continuar crescendo assim como ele vem fazendo. Quais são os pontos que o fundo ele ainda pode melhorar? Especialmente aqui com respeito à sua alavancagem. Se o fundo ele conseguir diminuir um pouco mais essa alavancagem, ficando abaixo aí dos 20%, seria muito bom para o ativo, porque iria diminuir bastante o risco. E o fundo ele pode fazer isso no decorrer dos próximos anos por meio de uma nova emissão de cotas. A última emissão que o fundo ele fez foi muito boa. O fundo conseguiu captar muito bem 625 milhões aproximadamente de receita e conseguiu investir muito bem essa receita que o fundo adquiriu. Alguns outros pontos bastante positivos aqui que eu acho do GARI 11 tem a ver com a sua vacância. Atualmente, tanto a sua vacância física como financeira é totalmente zero. Então, todos os imóveis do fundo eles estão alugados
e ele está assim conseguindo tirar toda a receita proveniente do aluguel desses imóveis. Outro ponto também que eu gosto muito do GARI 11 é com respeito ao seu prazo médio de contratos, é de aproximadamente 15 anos. Então são contratos aí com uma duração muito grande. E geralmente contratos com um prazo mais estendido, a multa contratual ela é muito desfavorável para o inquilino. Então não compensa o inquilino ele sair daquele imóvel porque a multa que ele vai ter que pagar para o fundo é muito alta. Então compensa o inquilino continuar no ativo até o final do prazo de contrato. Outro ponto, como eu mencionei também, importante de se analisar, é a localização dos imóveis do fundo. Aqui podemos ver que o fundo ele está bem distribuído, né? Ele tem exposição aqui em 9 estados diferentes. A maioria deles está localizados aqui no estado de São Paulo e também no estado da Bahia. Porém, é interessante o fundo ele diversificar ainda mais a localização dos seus ativos, porque quanto mais diversificado, melhor fica. Outro ponto, pessoal, que eu havia mencionado no início para você saber o risco do ativo, é saber quem são os locatários, no caso, os inquilinos dos imóveis do fundo. Então aqui a gente pode ver que atualmente o fundo ele tem 6 inquilinos diferentes. Tem aqui a empresa BRF, que mexe aqui no setor de alimentos. Tem a empresa Ailict, que mexe aqui com gás industrial. Temos também a BAT, a antiga Souza Cruz, que atualmente mexe aqui com bens de consumo. Temos também o Grupo Mateus, juntamente com o Grupo Pão de Açúcar, que é aqui do segmento de varejo alimentício, e temos também a Almanara, que é uma empresa de alimentos. Então podemos ver que o fundo ele tem como inquilinos grandes empresas até internacionais. Observe só o ranking de nota de crédito desses inquilinos. Tudo aqui notas bastante positivas. Então, por qual motivo está aqui é interessante analisar? Porque fica muito difícil um inquilino desse daqui dar algum tipo de calote no ativo. Então, são grandes empresas que têm boas notas de crédito, têm receitas aqui bilionárias, algumas delas têm atuação internacional, então inquilinos confiáveis. São inquilinos que dificilmente vão deixar de honrar o seu compromisso e dar algum tipo de calote no ativo. Vez por outra a gente vê, né, inquilinos que deixam de honrar o seu compromisso mensal de pagar os fundos de tijolo que eles são devedores. Porém, o risco aqui para com o GARI 11 é menor. Não quer dizer que seja impossível isso acontecer, não é isso. Porém, o risco é muito menor se comparado com outros ativos. Outro ponto positivo que eu estou gostando bastante aqui também no GARI 11 tem a ver com o seu demonstrativo financeiro. Observe o seguinte, que o fundo está distribuindo exatamente o que ele está gerando, diferente de outros ativos que eu tenho acompanhado, que muitas vezes geram um valor e distribui outro totalmente diferente. Às vezes, pegando dinheiro da sua reserva para poder manter o patamar de rendimentos, e, em outros casos, até pegando dinheiro do seu caixa para poder conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Observe aqui o GARI 11 correspondente ao mês de junho de 2024. O fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 14.913.000. Suas despesas somaram o valor de R$ 3.963.000 e no final o fundo ficou aqui com resultado líquido de R$ 10.950.000. E o fundo distribuiu em rendimentos exatamente R$ 10.950.000. Então o fundo ele distribuiu exatamente o valor que ele gerou. Desde aqui, de janeiro de 2024, que o fundo ele vem distribuindo exatamente o que ele tem gerado. Então isso traz assim uma estabilidade nos rendimentos do ativo e traz uma expectativa futura. A gente consegue ter uma previsibilidade de como vai ser os rendimentos no decorrer do tempo. Não fica aquela oscilação de receita e até aquela oscilação de rendimentos no decorrer do tempo. Além disso, uma das estratégias que atualmente o fundo também está usando, ele mesmo menciona aqui em cima, no início do seu relatório gerencial, ele fala o seguinte, ele menciona que a partir de bons imóveis locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito, mediante contratos atípicos de locação, o GARI 11 procura prover uma renda estável aos seus investidores, como ele tem feito nesse ano de 2024, além de buscar oportunidades de realização de ganhos de capital na venda de ativos com lucro para os cotistas. Então, o fundo ele está com essa tese de investimento de também realizar ganho de capital através da venda de ativos. E outros dois fundos que fazem isso muito bem é o RBVA 11 e o HGRU 11. Então, o fundo GARI 11 está seguindo essa mesma linha. Ele já fez a venda daquele ativo lá de Salvador e tem mais 3 imóveis comerciais que o fundo atualmente ele tem que está em tratativas de talvez vender, que pode trazer assim um ganho de capital bastante interessante para o ativo e, consequentemente, ele distribuir essa receita maior para os seus cotistas. Então, pessoal, de maneira resumida, o que é que eu quero dizer? O GARI 11, se comparado com outros fundos, como eu já mencionei aqui, ele não é o melhor entre eles. Ele ainda é um fundo recente se comparado com os outros. Ele tem uma quantidade menor de imóveis, uma quantidade menor de inquilinos.
Então ele não é o melhor entre esses que eu mencionei. Porém, é um ativo com alto potencial para o futuro. O HGRU11, entre outros fundos, eles levaram tempo para poder se desenvolver e também para poder se consolidar no ramo em que eles atuam. Então requer também tempo para o GARI11 fazer isso. E a maneira que o fundo ele tem feito, que a gestão ela tem feito, realmente está muito boa. A gestora ela tem mostrado um bom trabalho, diminuindo de uma maneira muito interessante a alavancagem do fundo, que antes era de 42%, passou a ser de 23%. O fundo ele tem contratos atípicos, contratos longos. O fundo ele tem excelentes inquilinos, como eu já mostrei aqui para vocês. Vacância física e financeira totalmente zerada. Então, o que eu quero dizer é que o fundo GARI11 ele tem um alto potencial para no futuro continuar entregando aí bons rendimentos. E se comparado com esses outros 3 fundos que eu falei, o GARI11 atualmente é o que tem pago o melhor rendimento para os seus cotistas, até por causa do seu risco, né, um pouco maior. Geralmente, quando o ativo ele tem um risco maior, geralmente ele vai pagar um rendimento maior. Porém, os fundos imobiliários de renda urbana, assim como o GARI11, geralmente eles sempre vão pagar um rendimento um pouquinho maior do que os fundos de logística ou industrial, assim por diante. Então eu pessoalmente gosto bastante do GARI11, estou investindo muito nele, vou continuar investindo. Porém, se o fundo alguma hora apresentar alguma coisa que eu não gosto, se a gestão fizer algum movimento que eu não ache correto, eu tranquilamente saio dele. Porém, devo lembrar também que além do GARI11, eu também invisto nesses outros ativos que eu mencionei. Eu tenho cotas do HGRU11, também tenho cotas do TRXF11. Estou pensando também em comprar o RBVA11, especialmente depois que ele realizar o seu desdobramento de cotas. Então, quanto mais ativos você tiver, muito melhor. Porque se um deles der algum prejuízo no decorrer do tempo, os outros ativos vão compensar esse posterior prejuízo. Beleza? Então, pessoal, deixe nos comentários se você também investe no GARI11 e quantas cotas que você tem atualmente dele. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.